Tá sim. Sim, estou. Luciana, falando sobre preço, você falou sobre octanagem, falou sobre como é que isso pode melhorar o combustível até para os novos motores, os motores mais modernos, mas falando sobre preço, isso muda alguma coisa? Aumenta valor ou aumenta até mesmo para quem está aqui agora, no consumidor final? Porque, claro, isso pode aumentar lá no início da cadeia, mas o que interessa para a gente é saber se isso vai aumentar para o consumidor final ou se aumenta o desempenho do veículo de alguma forma. Perfeito, Neila. Quando a gente fala sobre impacto aí no preço da gasolina, a expectativa ela tende a ser bem positiva agora nesse momento, tá? Então, segundo simulações que foram feitas, inclusive através do próprio Ministério de Minas e Energia, o aumento da mistura do etanol na gasolina, a expectativa é que ele leve aí uma redução de até 11 centavos por litro na bomba. Então, é claro que isso vai acontecer porque o etanol, ele tem uma carga tributária menor do que a gasolina que é pura, né? Então, quando ele aumenta a presença do etanol na mistura, o custo final para o consumidor ele tende a cair um pouco. No caso do diesel, o aumento de 14% para 15% tem estudos que não indicam aí uma diminuição tão relevante, mas isso também tem muito a ver com o momento que a gente com o momento atual que a gente está vivendo, né? A gente está vindo aí de uma safra recorde de soja, e aí daqui a gente já relembra o preço do óleo vegetal, que hoje é o principal ingrediente do biodiesel, então ele está mais barato. Essa mistura que foi anunciada hoje pelo CNPE e pelo presidente Lula, ela tende aí em relação ao diesel, não diminuir o preço final, mas vai ajudar a manter os custos que estão aí sob controle, a deixar os preços mais, digamos assim, mais acessíveis com relação a essa nova proporção na mistura. Você falou de biodiesel, de óleo, então, vegetal. De alguma forma, isso pode contribuir no quesito descarbonização da nossa matriz energética? Sem dúvida, Neila, sem dúvida. Isso porque acaba que o biodiesel ele tem propriedade mais positiva. Então, ele lubrifica melhor o motor, emitindo aí, consequentemente, menos poluentes, diminuindo a produção de enxofre. Então, é um combustível mais limpo e, claramente, essa mudança ela foi testada e aprovada do ponto de vista técnico, né? Inclusive aí em relação à estabilidade e ao funcionamento do próprio motor. Então, no fim das contas, sim, a gente com certeza pode ver essa mudança auxiliando o Brasil aí a depender menos de combustíveis importados, o que torna aí, claro, fundamental esse momento de tensão internacional, caso venham futuros, mas como esse conflito que a gente vê atualmente entre Israel e Irã, a influência direta, ela recai no preço do petróleo do mundo, né? Então, com mais biocombustível na nossa mistura, o país ele vai ficar menos vulnerável a esse tipo de oscilação internacional, o que é bom para a segurança energética, mas principalmente aí para o bolso do consumidor. Então, quando a gente traz uma situação de diminuição em relação a esses preços, em relação a essas turbulências, digamos assim, o Oriente Médio, de uma forma ou outra, ele responde por uma fatia de produção mundial. Então, qualquer tensão militar que faça barulho lá fora, ela vai aumentar o preço do barril Brent, que é aí a nossa referência global, e aí faz com que o preço dispare. Então, essa atualização em relação à mistura, de percentuais em relação à mistura, ela veio exatamente para a gente que importa parte da gasolina e principalmente do diesel que abastece o Norte e o Nordeste, pelos derivados serem aí cotados em dólar, se o barril lá fora sobe, o real ou o real enfraquece, o custo ele traz esse combustível para cá de forma mais cara. Então, acaba que se aumenta lá, as refinarias vão repassar, as distribuidoras vão repassar, e cedo ou tarde os motoristas vão sentir esse valor no preço final da bomba. Então, eu diria que a importância da decisão que foi anunciada hoje foi exatamente colocar mais biocombustível para que a técnica funcione como um amortecedor, eu diria. Então, ela vai reduzir a exposição às oscilações internacionais e certamente vai contribuir aí
aí para segurar o preço para o consumidor. Além disso, né, Neila, a gente não pode esquecer que esse ano o Brasil vai sediar a COP30, então é uma medida que diretamente acaba conversando com a agenda da COP30, porque à medida que aumenta a fatia dos combustíveis renováveis, ela não só vai melhorar a qualidade ambiental, mas principalmente valorizar o agronegócio, né? Então, afinal, é daqui do Brasil que sai o etanol da cana e principalmente o biodiesel da soja, né? Então, no dia a dia, o que aqui os meros consumidores finais eles devem perceber meramente um pequeno alívio no preço da gasolina, mas principalmente a confirmação de que o Brasil avança aí nessa estratégia de transição energética, não só de forma teórica, né, mas principalmente na forma prática. Então a gente começa a sentir essa diferença, a gente começa a enxergar as coisas, as estratégias de transição energética acontecendo no final das contas. Um incentivo, então, para essa nova matriz energética, para os carros com biodiesel, então, no Brasil? Sim, sem dúvida. De uma forma que, em uma excelente oportunidade do Brasil demonstrar, levar até esses cases de sucesso para outros países que estarão presentes aqui no evento que vai acontecer em Belém do Pará em novembro, seria aí considerado como uma forma de aumentar a questão, de aumentar e até mitigar a questão da transição energética que tende aí, espero que vire tendência para os próximos países e para os próximos anos aqui em relação ao Brasil. Bom, falamos de impacto econômico, falamos de sair de uma dependência do petróleo ali do Oriente Médio, também falamos sobre a qualidade do combustível e sobre COP30. Mais algum detalhe que a gente precisa abordar sobre esse anúncio do presidente Lula que foi feito nessa quarta-feira? Eu colocaria aqui como detalhe, Neila, a questão do aumento da participação do biocombustível, diminuindo a necessidade que o Brasil tem para importar gasolina e diesel, né? Então, isso vai reforçar a segurança energética também nesse momento acho que a gente pode considerar como uma tensão geopolítica como essa agora no Oriente Médio, mas tem aí essa questão de testes que comprovam essa questão de parâmetros de estabilidade, essa formação de filtro que sofre menos sobrecarga adicional, de carros, né, que sofrem menos sobrecarga adicional, tem as regiões frias do sul do país que momentaneamente aí no ponto de quesito em relação a entupimento dos filtros, né? Existem aditivos que já são utilizados e que hoje podem mitigar esse risco, mas isso acaba auxiliando porque vai aumentar a qualidade do combustível que é utilizado pelo consumidor final, né? Então, o governo ele afirma essa questão em relação ao repasse de forma relevante ao consumidor, mas que ele seja aí apoiado de uma forma ou outra em relação ao futuro de um Brasil que tende a contribuir para a transição energética para que ela aconteça da melhor maneira possível. Vale aqui lembrar, eu diria como um ponto final mesmo, que em fevereiro desse ano, o próprio CNL já tinha adiado a mistura, né, do biodiesel, justamente por cautela em relação a alimentos, mas o próprio presidente já hoje no evento, ele informou que esse contexto foi alterado em relação à queda de cotações aí, principalmente em relação à nossa soja brasileira. Então, num contexto de consumidor final se favorecer em relação a isso, a gente tem outros setores que também acabam se vangloriando em relação ao anúncio que foi feito hoje. E a gente segue acompanhando, até porque, como você disse, tem COP30 aí, é ano importante para essa mudança energética aqui no Brasil, para o Brasil mostrar para o mundo aí sobre essa transição energética. Luciana, muito obrigada, viu? Obrigada pela explicação aqui para a gente e pela participação no Boletim Metrópolis. Eu que agradeço, Neila, agradeço a participação e deixo a BMJ sempre à disposição para contribuir.